Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui estão felizes por estar aqui nessa manhã? Quero te dar uma notícia. Você não está aqui porque você quis vir aqui. Você está aqui porque o Senhor permitiu que você estivesse aqui essa manhã. E se você está aqui, o Espírito Santo tem algo para falar com você, tem algo para fazer na sua vida, no seu coração essa manhã. Amém? E, irmãos, como é de costume, nós não falamos muito de dinheiro aqui nessa casa, graças a Deus, porque o Senhor é o nosso supridor. E algumas pessoas já trouxeram seus dízimos, as suas ofertas. Se você ainda não fez, fique à vontade, não tem problema, pode sair do seu lugar e fazê-lo enquanto eu estiver aqui pregando. No domingo passado, quantos aqui estiveram aqui no domingo passado? O pastor João trouxe uma palavra abençoada, uma palavra de Deus para nós. E um dos tópicos que o pastor João ministrou, ele falou que precisamos perder para ganhar. Não é verdade? E esse tipo de perda é bom, porque nós estamos perdendo o nosso egocentrismo, nós estamos nos tirando do centro para colocar o Senhor no centro das nossas vidas. Então esse tipo de perda nós precisamos perder o nosso egoísmo, perder a nossa soberba, para que o Senhor reine sobre as nossas vidas, para que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Amém, igreja? Então esse tipo de perda é um tipo bom de perda, porque nós perdemos para ganhar. E com esse tipo de perda nós nos tornamos vencedores. Amém, igreja? Mas eu quero falar de um outro tipo de perda aqui nessa manhã. Algo que Deus colocou e tem ministrado no meu coração. Porque antes de Deus trazer a palavra para que seja ministrada à igreja, primeiro Deus fala com o pregador. E glória a Deus por causa disso. E Deus tem ministrado ao meu coração e falado muito comigo. E Deus colocou no meu coração essa palavra. E Deus tem falado muito comigo a respeito do que nós vamos falar aqui hoje. E o interessante é que eu estava orando e Deus trouxe essa palavra no meu coração. E o pastor João, no mesmo dia que Deus colocou essa palavra no meu coração, ele me ligou e falou: Paulo, você quer pregar no domingo? E então para mim foi uma confirmação do que Deus quer fazer e do que Deus quer falar conosco aqui essa manhã. Amém, igreja? Então essa palavra é para você, essa palavra é para mim. E eu gostaria que você olhasse agora para o seu irmão e repetisse isso. Não conforme com as perdas. Não conforme com as perdas. Amém, irmãos? Nós não devemos nos conformar com as perdas. Muitos de nós, irmãos, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós temos perdido coisas pelo caminho. Temos perdido algumas coisas muito significantes, outras nem tanto, mas que são perdas. E o Senhor não nos fez para ser perdedores. Pelo contrário, o Senhor nos fez para ser vencedores, ou mais que vencedores. Amém? E nós vamos andando, caminhando e vamos tendo perdas nas nossas vidas e vamos nos conformando. E nós não podemos nos conformar. Nós temos que perder todo o conformismo em relação às perdas. E em Lucas 15, esse capítulo é tremendo. Nós podemos chamar esse capítulo dos perdidos e achados. E muitos pastores ministram sobre esse capítulo, porque fala do filho pródigo. Quantos aqui já ouviram a parábola do filho pródigo? Mas existem 3 parábolas nesse capítulo. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a palavra do filho perdido, que é o filho pródigo. Então esse capítulo é o capítulo dos perdidos e achados na Bíblia. Porque interessante que houve perdas, mas as pessoas que tiveram essas perdas não se conformaram, elas lutaram, elas buscaram para poder ter aquilo de volta. E por quê? Porque aquilo era importante para elas. Porque aquelas perdas que elas tiveram eram coisas que tinham um significado, que tinham uma importância para a vida daquelas pessoas. E eu tenho certeza, irmãos, que as perdas que você teve, que as perdas que eu tive na minha vida, elas são importantes. Mas muitas vezes vamos ficando tão acostumados em perder, em largar as coisas pelo caminho, que vão se tornando coisas normais da nossa vida. E perdas não são normais, irmãos. O Senhor não nos criou para perder.
E o diabo, ele vai semeando essas coisas na nossa mente, no nosso coração, e vai fazendo com que nós acostumemos com as perdas do nosso dia a dia. E o Senhor não quer que nós nos acostumemos com isso. Porque eu tenho certeza, irmãos, a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela foi deixada escrita para que ela fosse um manual de vida para cada um de nós. Então não é por acaso que há aqui histórias, não é por acaso que há parábolas, não é por acaso que há questões aqui discutidas na Bíblia. Esse aqui o Senhor nos deixou para que seja um manual de vida, para que nós possamos seguir, para que nós possamos ter exemplos na palavra de Deus, de como devemos nos conduzir, de como devemos conduzir a nossa vida, no nosso dia a dia. O Senhor então nos deixou essas parábolas, e isso nos mostra que o Senhor não quer que nós nos conformemos com as perdas. Nós devemos lutar, e a maneira de nós lutarmos para buscar, para termos isso de volta, é através da nossa oração, da nossa consagração, de colocarmos tudo na presença de Deus. Há muitas perdas, irmãos, relevantes na nossa vida. Muitas perdas irreparáveis. Por exemplo, um ente querido. Quando perdemos um ente querido, nós não nos conformamos com isso. Mas são coisas que acontecem. Não é verdade? Mas, irmãos, mesmo nessas perdas irreparáveis, o Senhor quer fazer algo nas nossas vidas através dessas perdas. Eu lembro de um exemplo de um pastor, de um amigo meu. Estava até ouvindo a pregação dele esses dias e ouvi esse testemunho dele. Eu já havia ouvido pessoalmente e agora ouvi novamente pela internet. E ele estava falando de quando o pai dele morreu. Ele estava em uma conferência em Minas Gerais. Esse pastor, nessa época, ele morava em Recife e estava ministrando em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E aí, no meio da conferência, ele recebe a notícia de que o pai dele havia falecido. Imagina o tamanho dessa perda. E aí, esse pastor disse que aí começou a correr atrás, ele juntamente com os outros pastores, para conseguir uma passagem para ele poder ir até o velório do pai. E ele ligou para os irmãos, para a mãe e falou, olha, não deixem sepultar o meu pai até que eu chegue, que eu quero pregar no velório dele. E ele disse que no avião ele foi orando a Deus, que o Espírito Santo foi consolando o coração dele. E ele falou para Deus, Deus, por quê? Estou aqui fazendo a sua obra, estou aqui ministrando a tua palavra, estou aqui, e ele disse que na noite anterior, na pregação dele, muitas pessoas tinham entregado a vida para Jesus. Ele falou, eu estou aqui conquistando para o seu reino, e o Senhor permite que meu pai morra. E aí Deus falou, através da morte do seu pai, eu vou fazer um milagre. E ele disse que não entendeu aquilo, ele falou, será que Deus vai ressuscitar o meu pai? Será que eu vou chegar lá e vou orar e meu pai vai ressuscitar? Aí Deus, o Espírito Santo falou para ele, muitas almas vão se converter a Jesus hoje, na hora que você estiver pregando lá no velório do seu pai. E ele disse que foi tremendo, que Deus deu uma palavra para ele. E olha, irmãos, glória a Deus, eu ainda tenho os meus pais, mas eu já preguei num funeral, num velório de um tio muito próximo. E olha, não é fácil. As palavras não vêm, o coração se entristece, você não tem muito o que falar na hora, se não for a presença de Deus, o Espírito Santo te usando. E eu imagino como foi para esse pastor difícil ele pregar ali no velório do próprio pai. Mas Deus usou tremendamente. Ele disse, depois ele dando esse testemunho, falando que várias pessoas da família dele e amigos que estavam ali naquele velório receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida por causa da palavra que saiu na boca dele. Então, irmãos, mesmo perdas irreparáveis, nós podemos ser compensados por Deus, através da sua palavra, através da unção de Deus sobre as nossas vidas. Você está me compreendendo? Mas existem outras perdas. Existem perdas que nós vamos tendo no nosso dia a dia, perda de dinheiro, perda de emprego, perda de famílias. Quantas famílias estão se perdendo? Perdas de ovelhas. Irmãos, não tem uma coisa que mais entristece um coração de um pastor, e o pastor João está aqui, a minha esposa, do que quando perdemos uma ovelha. E eu não estou falando de ovelha que muda de igreja, que vai de uma igreja para outra, não, porque eles ainda estão congregando, ainda estão no corpo. Eu falo das pessoas que nós perdemos para o mundo.
Pessoas que saem da igreja e vão para o mundo. Voltam para as velhas práticas. Isso entristece um coração de um pastor. A primeira parábola que nós vemos aqui em Lucas 15 fala de uma ovelha perdida. Claro que aqui está falando de uma ovelha, de um animal, que um pastor que tinha 100 ovelhas. E ele perde uma ovelha. E a Bíblia diz que ele deixa as outras 99. Claro que ele deixou as 99, não foi e abandonou as 99. Ele deixou elas guardadas, elas cuidadas. E foi atrás daquela uma ovelha que havia se extraviado. Por que ele foi atrás daquela ovelha? Porque era algo importante para ele. Era algo que tinha um significado para ele. Repete essa frase comigo. Não existe perdas insignificantes. Não existe, irmãos. Porque a maior perda é a minha perda. Talvez a perda que o pastor João teve não tenha muito significado para mim. Mas para ele tem. Porque foi ele que perdeu. Então não existe perdas insignificantes. Porque muitas vezes nós relativamos isso. A gente olha assim, o fulano perdeu tal coisa, mas eu perdi isso. Talvez isso seja importante para você, mas aquilo que o fulano perdeu é importante para ele. Então a maior perda é a minha perda. Quantas vezes, irmãos, eu me peguei orando a Deus e pedindo perdão, porque havia perdido algo, e orando a Deus, e no mesmo instante vem aquilo na minha mente. Poxa, tem pessoas que perderam coisas tão maiores, e eu aqui, ocupando o tempo de Deus, orando por uma coisa tão pequena. Irmãos, pequena não, é a minha perda. E aí o Espírito Santo falou comigo, você está orando por algo que tem importância para você. Você está buscando em mim algo que é importante para você. E a gente, às vezes, nós mesmos começamos a achar que é pecado estar buscando algo em Deus, porque nós perdemos, e às vezes começamos a dizer frases. Se perdeu é porque Deus quis assim. Tem mais Deus para dar do que o diabo para levar. Não, irmãos. São perdas e nós não podemos conformar com elas, não. Diga, eu não vou me conformar com as perdas. Porque Deus não nos fez para sermos perdedores, irmãos. Deus nos fez para ser vencedores. Para sermos dependentes dEle, para buscarmos nele. Irmãos, e muitas pessoas têm perdido aí o casamento, têm perdido amizades, têm perdido empregos, têm perdido coisas, e vai ficando normal. Aquilo vai fazendo parte da vida da pessoa. E com isso, irmãos, nós vamos dando legalidade para o diabo cada vez mais despojar as nossas vidas. O diabo ele vai criando uma base para nos despojar, uma base de despojamento nas nossas vidas. Porque vamos nos conformando com as perdas. Está normal, Deus quis assim. Irmãos, tem situações na nossa vida, preste atenção nisso, que podem ser, que sejam situações que o próprio Deus permitiu, vontade permissiva de Deus. Claro que pode. Olha o caso de Jó. Quantos aqui conhecem a história de Jó? Deus permitiu, sim ou não? A Bíblia começa relatando que o diabo chegou diante de Deus, expôs a situação, a vida de Jó a Deus, e Deus permitiu. O diabo só foi até onde Deus permitiu que ele fosse. Irmãos, mas a gente vai ler a Bíblia, e é claro que há momentos, porque Jó perdeu todos os filhos que tinham, 10 filhos, perdeu a saúde, perdeu todo o dinheiro, toda a propriedade, tudo que ele tinha, perdeu até o respeito da mulher. Então há situações, irmãos, que Jó, algumas coisas que Jó fala, algumas lamentações ali que Jó faz, que são compreensíveis. Mas a Bíblia diz que nenhum desses momentos ele pecou. Que nenhum desses momentos ele pecou. Então, quando eu falo aqui de não nos conformarmos, não é de vivermos murmurando e reclamando pelo que se perdeu, mas que colocamos diante da presença do Senhor e que o Senhor restaure na nossa vida. Porque é o Senhor quem vai restaurar, irmãos. A nossa questão é se posicionar, é buscar aquilo diante do Senhor.
E a Bíblia diz, lá no final do livro de Jó, que Deus restituiu tudo em dobro na vida de Jó. Tudo. Porque Deus queria que Jó o conhecesse. Deus queria ter mais intimidade com Jó. Esse era o propósito ali. De Deus se mostrar como Deus supridor, como Deus que estava do lado de Jó, como Deus que estava com Jó em toda aquela situação. Irmãos, em toda e qualquer situação da sua vida, se a sua vida está nas mãos do Senhor, Deus é contigo. Deus é contigo, irmãos. Nós não podemos nos conformar. Eu vou repetir muito essa frase, porque isso tem que ficar muito forte no nosso coração, no nosso espírito. Nós não podemos nos conformar com as perdas. Sabe, irmãos, Deus tem falado muito com isso. E às vezes a gente vai caminhando e vai até colocando isso como que Deus quisesse. E Deus está querendo é que nós nos levantemos, que nós lutemos, que nós busquemos aquilo nele. E nós estamos conformados, já entregamos. Já deixamos nas mãos de Satanás. E aí, irmãos, como eu disse, o Satanás vai criando uma base de despojamento nas nossas vidas. Já que ele não se importou com essa perda, eu vou tirar mais isso. Não importou com isso, eu vou tirar mais isso aqui. E agora, enquanto eu estou pregando, você está lembrando de quantas perdas você teve e talvez você não deu importância. Quando Deus foi ministrando essa palavra no meu coração, eu fui pensando em tanta coisa que eu fui perdendo pela minha caminhada, pela minha vida, e não fui dando importância. E quantas outras coisas que eu perdi, e eu coloquei diante da presença de Deus, e eu busquei aquilo, e Deus restaurou, e Deus restituiu. E por que essas coisas não ficam mais fortes? Por que a gente não segue mais esses exemplos dos milagres, da restituição, da restauração que Deus fez nas nossas vidas? Às vezes é mais fácil nos conformar, achar que está tudo certo. Não está. Você pode dizer para o seu irmão, não está. Não está certo, irmãos. Eu quero dar um testemunho meu, que veio ao meu coração aqui agora, de quando eu estava noivo. Quando eu estava noivo e estava um pouquinho sendo pressionado assim para marcar logo a data do casamento. E não era tanto nem para o meu sogro, a sogra e a noiva, não. Era o meu pastor. Era o meu pastor. Ele ficava assim, e aí? Toda vez que me via, e aí? Quando é a data do casamento? E aí? Quando vai marcar o casamento? Eu falava, calma, né? Eu já fiquei noivo, agora eu tenho que preparar as coisas. Como é que eu vou casar? Não tenho lugar para morar, eu não tenho dinheiro nem para comprar meus móveis. Tinha acabado de trocar de emprego. Ganhava pouco, estava trabalhando no escritório de contabilidade. E eu falei, calma, vou marcar. E quando eu comecei a me relacionar com a Cláudia, em 2002, ela já era uma líder na igreja e já cuidava de várias mulheres. E um ano depois ela foi ordenada ao ministério pastoral, ainda solteira, ainda sem casar. E aí a pressão aumentou, irmãos. Rapaz, como que você vai está casado com, como que você está noivando com uma pastora, uma mulher que já foi ordenada e tem que casar, não pode, vocês não podem ficar de namorinho, vocês não podem ficar aí, vai dar o que falar. E realmente, eu entendi o que estava no coração dele. E a pressão veio forte. Eu falei, Cláudia, então vamos casar no final do ano. E aí marcamos o casamento para o dia 12 de dezembro de 2003. Eu casei em 2004, mas havia marcado, essa foi a primeira data que nós marcamos. Faltando 2 meses. 2 meses para o casamento. Você me pergunta, já tinha lugar para morar? Não. Já tinha pelo menos uma agulha e uma linha para costurar alguma roupa? Não. 0. Nada. E aí, para completar a bênção, eu fui mandado embora do trabalho. Perdi o emprego. Perdi o emprego. Já não ganhava lá essas coisas, ainda fiquei desempregado. Meu sogro está rindo ali porque ele lembra da situação. E aí, irmãos, naquele momento eu quis assim, se aconteceu isso é porque Deus permitiu. Mas aí veio algo dentro de mim e falou, não, ora. E eu lembro que eu e a Cláudia fomos orar por isso. Não, nós não aceitamos isso.
O Senhor é conosco. Nós vamos casar porque é um propósito de Deus. Não somos nós que estamos inventando isso. Não veio da nossa cabeça, é um propósito de Deus. Então nós não aceitamos. E nós começamos a orar, irmãos. E aí, meu pastor, e aí? Eu falei, e aí, que agora não dá para casar em dezembro, né? Aí ele falou, mas tem que marcar uma data. Tem que ter uma data, a gente tem que dar uma satisfação para a igreja. E eu falei, então tá bom. Vamos dar uma satisfação para a igreja, e vamos orar então. Aí ele, mas não pode demorar, que esse negócio de vamos orar, vai passando o tempo. E aí nós decidimos que nós íamos casar em março. E aí falamos, vamos marcar para daqui a 3 meses. Aí ele falou assim, o que vai mudar daqui a 3 meses? Eu falei, não sei, mas pelo menos dá um tempinho para eu respirar. Não sei o que vai mudar. Mas eu falei, mas eu sei que eu estou orando, estou buscando. E eu não aceito essa situação. Irmãos, e aí eu lembro que eu tinha colocado um pouquinho de dinheiro, uma coisa muito pouca, que não dava para nada, mas era tudo que eu tinha. Estava no banco. E eu lembro que um dia eu estava num culto, isso ainda no ano anterior do casamento, poucos dias antes do dia que nós havíamos marcado realmente, que era em dezembro, e Deus falou comigo, dá tudo que você tem. Eu sinto muita vontade de falar isso aqui com os irmãos, que eu não estou falando isso para tirar a oferta, porque senão você ia achar que eu estava falando para poder fazer você ofertar mais ou menos. Não é isso. Mas é o meu testemunho, é o que Deus fez na minha vida. E Deus falou, dá tudo que tem. E eu falei assim, tá, então depois eu vou tirar. E ele falou, não, pega seu cartão, põe no envelope e a sua senha e entrega. Acho que era para não ter motivo para eu arrepender depois. Eu falei, então tá bom. Eu falei, mas o senhor sabe que é tudo que eu tenho, né? O senhor sabe que eu vou casar em março? E coloquei, irmãos. Coloquei ali, e não coloquei com o intuito, eu vou dar porque eu vou receber. Não foi barganha. Eu dei porque Deus falou comigo, eu não queria dar. Eu estou falando para você que eu não queria dar. Mas eu obedeci. Há uma diferença muito grande em quando você faz algo porque está sendo motivado, porque está sendo algo, vai te trazer algo de retorno. Não. Eu fiz porque eu estava obedecendo. Eu não queria. Mas Deus falou comigo e eu falei, então eu vou obedecer. Porque a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu falei, então, eu não quero sacrificar mais nada. Eu falei, eu vou obedecer. Eu não sei qual é o propósito nisso, mas eu sei que eu estou orando, eu estou buscando e eu sei que o meu Deus é fiel. Irmãos, eu entreguei aquela oferta. E eu lembro que o pastor, que ainda era o tesoureiro da igreja, ainda me ligou no outro dia falando assim, irmão, ele era um pastor, ele é muito escandaloso, carioca. Meu irmão, tá maluco, rapaz? Era desse jeito que ele fala. Você tá maluco? Pô, rapaz, você vai dar a sua oferta aí, tal, você tá precisando, você tá desempregado. Eu falei, meu irmão, eu tô obedecendo a Deus. Então, você tá obedecendo a Deus, então não vou falar mais nada. Irmãos, foi tão tremendo, tão maravilhoso o que Deus começou a fazer, porque tinha uma irmã na igreja que o filho dela estava morando aqui nos Estados Unidos já há muitos anos, e ele estava comprando imóveis lá no Brasil. E aí ela falou, pastor, você já tem, procurou a Cláudia e falou, pastor, você já tem lugar para morar? A Cláudia falou, irmã, a gente está orando. Mas você já tem algo em vista? Ela falou, em vista nós temos muitas coisas, não tem meu dinheiro para... Estou brincando, ela não falou isso, né? Mas ela falou, no coração dela era isso, que ela sabia que estava acontecendo, a gente estava orando. E ela falou, irmã, a gente está orando, a gente já viu vários lugares e tal. Aí ela falou, pastor, eu comprei um apartamento aqui para o meu filho, novinho, ninguém nunca morou nele. São 3 quartos, uma suíte e tal. De primeiro o apartamento bem, bem bonitinho, arrumadinho. Ela falou, eu queria alugar para vocês. E pastor, não vai precisar de dar a entrada, como é que fala? A fiança, o depósito, não vai precisar de fazer. E, pastor, eu sei que o pastor, o Paulo ainda não está trabalhando, não era pastor na época, e eu vou cobrar um valor bem, o apartamento naquela época, irmãos, valia mais ou menos 1,5 salário hoje, um salário mínimo do Brasil, que está em volta de, hoje seria R$1.200, R$1.300, não sei, mas era mais ou menos isso que valia o aluguel, fora o condomínio. E aí essa irmã alugou por um pouquinho mais da metade de um salário mínimo. Um pouquinho mais de a metade de um salário mínimo.
Um terço, ou seja, um terço do valor que realmente valia o apartamento. Ela falou, eu quero fazer isso para vocês. Meu filho deixa eu cuidar dos apartamentos dele, e eu falei para ele que eu queria abençoar os meus pastores. Ela não podia fazer de graça. Mas, irmãos, já foi uma bênção tremenda. Mas aí você pergunta, você tinha o dinheiro para pagar o primeiro aluguel? Não tinha. Irmãos, e não tinha nada. E aí começou a aparecer pessoas, ligava para mim. Meu irmão, você já comprou tal coisa? E eu fazendo assim, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar a minha lista aqui se eu já comprei. Não, isso eu não comprei. E as pessoas começaram a ligar, falaram assim, eu vou te dar o fogão, eu vou te dar o armário, eu vou te dar a geladeira, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Começaram a ligar, irmãos, e foi interessante que nenhum entrou em contato com o outro, e foi assim, as pessoas foram ligando, uma atrás da outra. E eu comecei a ficar assim, espantado, e Deus falou comigo, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu estou cuidando de vocês. Foi isso que Deus falou para mim e para minha esposa. Que Ele estava cuidando de nós. Que o nosso coração estava nele, a nossa dependência estava nele. E nós não havíamos nos conformado com a perda do trabalho. Por ter perdido aquela data que nós íamos casar. Eu falei, não. Se é proposta de Deus que a gente vai se casar, por que essas coisas estão acontecendo? E nós fomos orar, fomos para os pés do Senhor, fomos buscar na fonte que nós deveríamos buscar, no Senhor. Porque nós não nos conformamos com a perda. E aí, irmãos, uma irmã procurou a minha cunhada e falou assim, olha, o que tiver faltando eu quero comprar. O que eles têm? Aí ela falou, eles não tem quase nada. Tem promessas, porque as pessoas prometeram que ia dar, mas ela falou, então, o que não deram para ele eu quero dar. Pegou a minha cunhada, foi lá e comprou tudo. Irmãos, comprou um enxoval, comprou tudo que você possa imaginar para uma casa. E aí, irmãos, eu pensei assim, apartamento novo, o prédio era novo, tinha piscina, lua de mel vai ser lá. Falei, não tinha dinheiro para lua de mel, a lua de mel vai ser lá. Já tem uma piscina, Goiânia é um lugar bem ensolarado. Eu falei, é ali que nós vamos passar a lua de mel. Nada, irmãos. Sabe nada. Inocente. Deus já tinha preparado. O pastor chegou em mim e falou assim, irmão, eu reuni com alguns irmãos das minhas células e nós tiramos uma oferta e está aqui, ó, uma passagem para você e a pastora Cláudia ir para Salvador com tudo pago. Passagem de avião ida e volta e os 7 dias em Salvador. Tudo pago, tudo incluso. Sabe, irmãos, eu estou falando isso aqui, é para a honra e glória do Senhor, para mostrar que o nosso Deus, quando nós buscamos nele, quando nós nos conformamos com as perdas que nós vamos tendo no nosso dia a dia, Deus nos honra, Deus é fiel. E é isso que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida, irmãos. E eu sei disso, mas quantas vezes eu me conformei com as perdas e não orei, não busquei, e Deus trouxe isso à minha memória. Olha o que eu fiz, olha o que eu faço na sua vida, eu sou o mesmo. Nosso Deus não muda, Ele é imutável, irmãos. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus. E, irmãos, aí eu pensei, tá bom, já temos lugar para morar, já temos as coisas lá, ainda não tenho dinheiro para pagar o aluguel. E eu já estava na imobiliária, então eu tinha que dar pelo menos aquele valor que a irmã pediu. A irmã falou, pastor, primeiro mês vocês não precisam pagar não, porque eu já conversei com o pessoal da imobiliária. E aí, irmãos, na hora do casamento, depois que termina o casamento, você vai receber veio o casamento, foi tudo abençoado, a decoração da igreja, nós ganhamos tudo. Tinha mais de 800 pessoas no nosso casamento. Está aqui minha sogra e meu sogro. Mais de 800 pessoas no nosso casamento. E aí, irmãos, Deus, Ele é tão tremendo e tão maravilhoso. Eu pensei assim, nós já temos, né, a viagem, vamos para a lua de mel, né? E eu ainda falei para a Cláudia, eu falei, agora é o seguinte, lá tem café da manhã, tem almoço, tem janta. Então a gente, né, não vamos ter que gastar nada fora e tal. Então é isso aí. E orar para Deus abrir as portas de um emprego. Isso antes do casamento. E aí, irmãos, faltando 2 semanas para o casamento, Deus abre a porta de um trabalho para mim, através do meu sogro. Deus abre as portas de um trabalho, eu pensei, agora pronto, como é que eu vou para a lua de mel? Comecei a trabalhar agora, daqui 2 semanas eu vou casar. Como é que eu vou falar para o cara? Agora eu preciso preciso viajar para a lua de mel. Eu falei, mas sabe de uma coisa? Eu vou lá e vou falar com ele. O não eu já tenho.
Vou arriscar. Quando eu comecei a falar para ele, ele falou assim, rapaz, casamento, lua de mel é a coisa mais importante no começo do casamento. Você acha que eu vou te impedir de ir para essa lua de mel? Já está liberado. Já está liberado. Me liberou, e aí eu falei, então amém, já está tudo certo. Amém nada, irmãos. Depois do casamento, nos cumprimentos, as pessoas iam me abraçando e iam colocando coisas no meu bolso. Eu só ia vendo as coisas entrando no meu bolso. Oferta. Deus começou a me dar oferta, eu falei, eu precisava de voltar do casamento, precisava de fazer compra para colocar. Eu não tinha comida, eu tinha ganhado tudo, mas não tinha. É porque eu não sabia, os irmãos já tinham feito até um chá, não sei do que lá, e já tinha até as compras do mês já. Sabe, irmãos, Deus é um Deus que nos surpreende. E sabe, e eu comecei a chorar quando Deus falou comigo essa semana, que eu falei, poxa, como a gente esquece das coisas que Deus faz na nossa vida. Como nós esquecemos das bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida, e quando nós somos dependentes de Deus e não nos conformamos com as perdas, como Deus age tremendamente na nossa vida. Irmãos, é isso que Deus quer fazer na nossa vida, queridos. Não se conforme com as perdas. Não deixe o diabo instalar uma base de despojamento na sua vida. Não dê legalidade ao diabo. Quebre isso em nome do Senhor Jesus. E nós quebramos isso quando nós oramos, quando nós dependemos de Deus, quando nós buscamos no Senhor, quando não nos conformamos com as perdas. Não se conforme com as perdas, por mais pequenas que elas possam parecer. Nós vemos aqui aquele filho pródigo, que chega e pede tudo para o pai. Pai, me dá tudo aí. Eu quero a minha herança, porque eu estou indo embora. Não quero mais ficar aqui. E pediu a herança dele, e o que o pai faz? Com muita tristeza e dor. Dá a herança. E a Bíblia fala que esse rapaz perdeu tudo. O pai tinha perdido o filho para o mundo. E o filho tinha perdido toda a herança que era parte dele. Perdeu tudo. Mas o que acontece com esse rapaz? Chega um momento da vida dele que ele... Espera aí. Não. Eu estou aqui comendo lavagem de porco, trabalhando para os outros, comendo lavagem de porco. Os empregados do meu pai, até pão, até comida tem, em abundância. E eu aqui, comendo lavagem de porco, eu vou procurar meu pai. Eu vou pedir perdão para ele. E eu vou, nem que seja ser empregado lá na fazenda dele, mas eu vou voltar para o meu pai. Sabe por quê? Esse rapaz chegou um momento que ele falou, não vou me conformar mais com as perdas. E eu tenho toda certeza que o pai também não tinha conformado com aquela perda. Estava esperando ansiosamente pelo filho voltar. E isso eu sei porque a Bíblia fala que quando aquele filho chegou, que ele volta, que ele pede perdão ao pai, o pai abraça ele, coloca uma roupa, coloca um anel no dedo, mata uma novilha, faz uma festa para receber o filho. O pai não havia se conformado por ter perdido aquele filho. Ele esperou ansiosamente o filho voltar. E o filho não se conformou de ter perdido. Mesmo que errou, falhou, e realmente ele errou e falhou. Mas ele se arrependeu, voltou para o pai. E tudo foi restituído, irmãos. Tudo foi restituído. Aquela ovelhinha que tinha sido perdida, ela foi encontrada. E da mesma maneira que aquele pai fez a festa para o filho, diz que aquele pastor reuniu os pastores e falou, olha, a minha ovelhinha, eu encontrei-a de volta. Eu estou com ela aqui. Vamos fazer uma festa, vamos celebrar. Porque essa ovelha estava perdida e voltou. E o pai disse, o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Amém, queridos? Não se conforme com as perdas, não. Não foi por acaso que Deus deixou esse capítulo 15 de Lucas, não. É para que nós possamos refletir e não nos conformarmos com as perdas do nosso dia a dia, por mais pequenas que elas possam parecer. Porque as perdas que hoje são pequenas, elas vão se tornar grandes, se nós não cuidarmos. As perdas que são pequenas hoje, elas vão se tornar coisas grandes, irmãos. E aí nós podemos ver nessa história aqui, na parábola da dracma perdida, pode parecer, quando nós olhamos para uma ovelha perdida, quando nós olhamos para um filho que se perdeu e olhamos para uma dracma, dracma era uma moeda grega. Como o denário que o pastor João falou aqui semana passada, que era uma moeda romana e que equivalia a um dia de trabalho, a dracma tinha o mesmo significado. Ela era um pouquinho menos valiosa do que o denário, mas ela valia um dia de trabalho, um dia de serviço.
E a Bíblia diz que essa mulher tinha quantas dracmas? 10. E ela perdeu uma. Poxa, perdeu uma e vai dar essa importância toda que essa mulher deu? Irmãos, porque aquilo tinha um significado para ela. Porque qual a frase que eu disse há pouco? A perda mais significante é a minha perda. Aquela era a perda daquela mulher, ela tinha perdido um dia de trabalho. E a Bíblia disse que ela tirou os móveis do lugar, acendeu uma candeia, pegou uma vassoura, começou a varrer até encontrar. E quando ela encontrou, o que ela fez? Uma festa. A Bíblia diz que ela chamou todas as suas vizinhas, suas amigas, reuniu, e por causa daquela dracma que foi achada, ela fez uma festa. Porque aquilo era importante para ela, irmãos. O quanto que você perdeu tem sido importante para você. Porque se é importante e o Senhor vai restituir, você vai fazer festa. Você vai glorificar a Deus. Você vai honrar o Senhor pela sua conquista. Porque Deus nos fez para sermos conquistadores, irmãos. Deus nos fez para sermos conquistadores. Quantos lembram aqui de Ló, que era sobrinho de Abraão? A Bíblia disse que houve um momento, depois que Ló já não estava mais vivendo junto com Abraão, que Ló foi levado, ele, toda a sua família e tudo que ele tinha, pelos inimigos. Sabe o que o diabo queria ali? O diabo estava mexendo era com Abraão. Porque a Bíblia diz que Abraão amava Ló. Abraão amava Ló, como um filho. E aí, de repente, ele recebe a notícia que Ló tinha sido levado com a sua família e com tudo que ele tinha. Abraão podia ter cruzado os braços, ficado na dele, falar, o que eu vou fazer? Mas não, ele não se conformou. Ele juntou um exército de 318 homens, 318 guerreiros. E a Bíblia diz que ele foi até aquele povo que havia levado Ló, tomou Ló, sua família e tudo que Ló tinha. Tudo foi restituído para Ló. Porque o diabo queria trazer tristeza no coração de Abraão. O diabo queria mexer com Abraão. E é isso que o diabo faz nas nossas vidas, quando ele estabelece uma base de despojamento na nossa vida. Nos trazer tristeza, nos trazer frustração. É isso que o diabo quer fazer. Quando perdemos a nossa saúde, irmãos. Quem perde a saúde fica alegre? Claro que não. E eu estava orando a Deus, eu falei, Deus, eu não... E não é, irmãos... Porque eu já vi muita gente falar, eu briguei com Deus. Não. É diferente brigar com Deus do que lutar com Deus, que foi o que Jacó fez. Buscar, né? O que Jacó fez foi isso. Foi buscar em Deus a bênção dele. É diferente de estar murmurando e estar reclamando. Como o pastor João diz, né? Da hienazinha. Ó dia, ó azar, ó vida. Não é isso. Nós devemos não nos conformar e nos colocar e falar, não, o Senhor não me fez para perder. Abraão foi lá e tomou tudo de volta. Ele não se conformou. Davi, quantas perdas que Davi teve, irmãos? E Davi não se conformava nunca. Davi se levantava, Davi colocava diante do Senhor, Davi fazia questionamentos às vezes com Deus. Nós vamos ver isso nos Salmos. Mas Davi se posicionava e sabia que Deus era com ele e que Deus não tinha ungido ele, levantado ele para ser um perdedor, e sim um conquistador. E Davi é um dos maiores conquistadores que nós vamos ver na Bíblia. E quantas perdas Davi teve. E se ele houvesse se conformado com elas, irmãos, hoje nós não chamaríamos Davi de homem segundo o coração de Deus. Hoje não teríamos Davi como um exemplo de homem de Deus, um exemplo de conquistador. Você foi separado e ungido por Deus para ser um conquistador, para ser uma conquistadora. Não tem que se conformar com as perdas, não, irmãos. Tem que se levantar e lutar. E é no Senhor que nós vamos conquistar. É no Senhor que nós vamos ter tudo restaurado e restituído. Quando nós buscamos em Deus. Quando nós esperamos no Senhor. Quando nós colocamos a nossa confiança nele. Sabemos que Ele tem cuidado de nós. Amém, igreja? Eu não estou enxergando o relógio ali atrás. Tem 10 minutos. Minhas vistas, né? Já são a idade. Eu não vou perder a minha vista. E como eu estava falando, irmãos, se tem algo, a saúde, a nossa saúde física. Muitas vezes nós
Temos enfermidades por nossa própria culpa mesmo, por descuido. Porque não cuidamos direito da nossa alimentação. E esse é um exemplo meu. Por não ter cuidado direito dos cuidados que eu deveria dar com o meu corpo, com a minha saúde. E aí, vem enfermidade sobre a nossa vida. E às vezes a gente fala assim, porque Deus quis. Deus quis? Sabe o que, quando nós falamos Deus quis, sabe o que eu estou fazendo? Anulando o que Jesus fez na cruz do Calvário. Isaías 53, está falando de Jesus, o profeta diz que ele, o Senhor, no verso 4, levou sobre si todas, diga todas, todas é todas, irmãos, todas as nossas enfermidades, todas. Quando nós nos conformamos, irmão, nós estamos anulando o que Jesus fez na cruz. Eu quero ler aqui em Isaías 53. Abra sua Bíblia em Isaías 53. Ou coloque para mim no telão, para que os irmãos possam acompanhar. Isaías 53. Acho que não tem ninguém no telão, né? Perdão que eu estava em Jeremias aqui. Termina com Ias, né? No verso 4 do capítulo 53 de Isaías, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. No verso 10 diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Verso 11: ele, Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aleluia! E nós somos o fruto desse penoso trabalho. Eu e você que estamos aqui hoje, irmãos, por causa dessa atitude de Jesus, por causa da atitude dele de se entregar na cruz, nós somos o fruto hoje. Esse era o desejo. Fala que Deus se agradou em fazer isso. Sabe por quê? Porque por causa dessa atitude, dessa entrega, hoje nós fazemos parte de uma grande família semelhantes a Cristo Jesus. Amém? Amém, irmãos? Esse era o propósito, sempre foi o propósito do Senhor, de ter uma grande família, semelhantes a Cristo. Pastor, mas eu estou tão longe de ser semelhante a Cristo. Mas nós estamos no processo, irmãos. Nós estamos no processo, nós estamos no caminho. Deus está nos aperfeiçoando. Todo aquele que realmente se entrega, se consagra ao Senhor, Deus vai trabalhar na vida dessa pessoa com toda certeza. E nós somos o fruto do penoso trabalho. Então, irmãos, nunca se conforme. Perdeu a saúde. Tem pessoas perdendo a saúde e se conformando com isso. E eu não estou falando pessoas que estão aí fora, não. Pessoas dentro da igreja. Quantas vezes eu me conformei com isso? Deus quis assim. Deus quis nada, irmãos. Se Ele quisesse isso, Jesus não tinha entregue a sua vida na cruz, levado as minhas dores, as minhas enfermidades. Eu não aceito mais. Eu não aceito. Satanás, eu não aceito. Eu perdi a minha saúde. Eu não aceito em nome de Jesus. E eu creio, irmãos, que Deus vai restituir. Deus vai restaurar. Tem gente perdendo o casamento aí, irmãos. Tem gente perdendo o casamento e são por pequenas coisas. Porque são as pequenas perdas que vão se tornar em algo grande. Vai perdendo o respeito. Vai perdendo a cumplicidade. Vai perdendo o amor. Vai perdendo a amizade dentro do casamento. E não só no casamento, mas amizades também que vão se perdendo. Relacionamentos entre pai e filhos vão se perdendo.
E a gente não vai dando importância, a devida importância, porque são coisas pequenas. Mas essas coisas pequenas, se não cuidarmos, o diabo vai despojar cada vez mais. Porque nós estamos dando brecha, nós estamos dando autoridade para que o diabo monte essa base de despojamento nas nossas vidas. E aí vai ceifando, vai acabando o casamento, vai perdendo o trabalho, vai perdendo a saúde, vai perdendo amizades. Irmãos, nós não podemos nos conformar com isso. Temos que nos levantar no Senhor, amados. Temos que nos levantar no Senhor. E olha, irmãos, eu quero ler outro capítulo, outro versículo aqui com os irmãos, que está em 2 Coríntios 8 e 9. 2 Coríntios 8 e 9. Segunda Coríntios 8, verso 9, diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, sendo o quê, irmãos? Se fez pobre, por amor de vós. Fala, por mim, por amor a mim, o Senhor Jesus se fez pobre, para me enriquecer, para que Ele, por sua pobreza, vos tornasse rico. E eu já vi muitas pessoas pregando, muitos religiosos, eu ia dizer assim, muitos espirituais, mas que se acham espirituais, religiosos. Ah, mas aqui esse versículo, o Senhor está dizendo, está falando de outras coisas. Está falando da grandeza, da sua bondade, do seu amor. Não, aqui está falando de dinheiro. Aqui está falando de dinheiro. Aqui Paulo estava falando para os irmãos da Macedônia, para a igreja da Macedônia, que tinham levantado uma oferta para levar para os pobres da Judeia. Você pode ler depois todo o texto, o contexto, você vai ver que era isso. Paulo estava falando de dinheiro. Estava falando de dinheiro. Irmãos, foi isso que Jesus fez na cruz. Ele se fez pobre. Te despiu de toda a sua nobreza, de toda a sua majestade, de toda a sua riqueza, para poder habitar aqui na terra. Para poder, irmãos, ter autoridade. Ter autoridade quando Ele entregou a sua vida ali na cruz. Ele se fez pobre, para que eu e você fôssemos ricos. Irmãos, não vamos anular o que o Senhor já fez na cruz, não. Vamos tomar posse daquilo que o Senhor já fez, já conquistou por cada um de nós. Foi isso que o pastor João falou aqui quando ele estava ministrando sobre a ceia. Nós não precisamos fazer nada, nós precisamos de nos posicionar. E como é difícil a gente se posicionar. Já está tudo pronto, parece que a nossa mente está tão cauterizada que a gente não consegue entender, compreender que Ele já fez tudo. Já está tudo disponível. A gente precisa se posicionar para receber. Nós precisamos nos consagrar para receber o que o Senhor já conquistou. Não o que Ele vai fazer, irmãos. Ele já fez. Ele já levou nossas dores. Para que vivemos enfermos? Sofrendo. Ele já levou, Ele já se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Para que nós tivéssemos aquilo que é necessário para vivermos. A provisão. Jeová Jireh, o Deus da provisão. Jeová Rafa, o Deus que cura, sara. E quando eu falo de enfermidade, eu falo enfermidade na alma, enfermidade na carne. Ele já fez, irmãos. E eu quero ler outro versículo com vocês aqui, para nós encerrarmos. Está em Mateus 11. No capítulo 27. No versículo 27. Aqui é Jesus falando com os seus discípulos. E aqui Jesus estava falando para os seus discípulos e para outras pessoas que estavam ali ouvindo. Era um tempo de muita aflição, de muita miséria, de muita dor, porque os romanos escravizavam o povo judeu. E aqui, Jesus estava trazendo um consolo, uma palavra de consolo para aquelas pessoas que estavam tão aflitas, que estavam sendo afligidas por tantas situações. E no verso 27 ele fala assim: tudo me foi entregue. Diga tudo. Por meu Pai, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho.
e aquele a quem o Filho quiser revelar. Diga, eu. O Senhor Jesus nos revelou o Pai. E no verso 28 ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A falta de saúde, a falta de dinheiro, a falta de amor, o casamento destruído, relacionamentos de amizade com os filhos destruídos, nos faz termos as nossas almas aflitas, nos faz entristecer, nos leva à depressão. Mas para que vivemos assim, se Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados? Irmãos, Ele é o único que pode trazer alívio. Não há outro que pode tirar esse fardo pesado das nossas costas. Só o Senhor. E nós às vezes estamos carregando tantos fardos pesados. Às vezes não estamos nem carregando mais, estamos puxando, de tão fraco nós estamos. E o Senhor nos chama: vinde a mim. Ele é o que traz alívio. Ele é que toma o nosso fardo pesado. Ele, o Senhor Jesus. Irmãos, não vamos anular, irmãos, quando nós tomamos essas decisões de não crer, de não lutar, de conformar com as pedras, nós estamos anulando tudo que Jesus Cristo fez na cruz, nas nossas vidas. Não é que nós estamos anulando, fazendo nulo, porque não tem como anularmos isso, mas anulamos na nossa vida. E aí vivemos uma vida de miséria. E quando eu falo de miséria, não estou falando só de pobreza financeira não, mas miséria na alma, miséria espiritual. Uma vida conformada com as perdas, conformada com as derrotas. E aí nos tornamos pessoas frustradas, tristes. Ou eu estou falando algo que não é verdade? Nós não podemos nos conformar, irmãos, temos que nos levantar. Aquele pastor que eu dei o exemplo dele, ele podia ter se conformado. Meu pai morreu, ele quis assim, chegou a hora. Mas ele falou: Deus, o Senhor levou meu pai, mas eu quero ver algo nisso aí, nessa situação. Eu quero ver algo nessa situação, porque nada na nossa vida acontece por acaso, irmãos. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. A nossa vida tem um propósito, amado. Não vamos viver como pessoas sem propósito na nossa vida, não. Sem identidade, sem saber quem nós somos no Senhor. Há um propósito em tudo isso. E o propósito, Deus revelou. Ele pregou e pessoas foram convertidas ali. O pai dele havia morrido. Havia ido para o Senhor. Mas quantas outras almas tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor através ali naquele velório, na palavra que foi liberada? Irmãos, quantos milagres Deus fez no meu casamento. Está aqui a minha esposa. Pessoas que estavam com o casamento destruído no dia do meu casamento. Isso porque depois as pessoas nos procuraram e deram um testemunho de que Deus restaurou a vida delas por causa da palavra que foi ministrada no nosso casamento. E eu e a Cláudia estávamos orando por isso. Deus, que o nosso casamento não seja um casamento comum, que haja milagres. E houve milagres. Pessoas tiveram um casamento restaurado. Pessoas casaram a partir daquele dia, porque estavam buscando. Às vezes já estavam até mortos os sonhos daquelas pessoas por um casamento. E eu falo isso porque pessoas nos procuraram e deram um testemunho. E Deus ressuscitou os sonhos de novo daquelas pessoas se casarem. E Deus abriu as portas e aquelas pessoas puderam, hoje são casadas. Irmãos, eu já dei o testemunho aqui de um irmão, de uma ovelha que era meu discípulo e que começou a evangelizar outras pessoas. Todos os dias eles iam orar no monte. E ele, no mundo, ele teve muitos problemas com drogas. Muitos. Cocaína. Todo tipo de droga, maconha. Aplicava na veia. E Deus libertou aquele irmão. E aquele irmão começou a ganhar as pessoas que eram drogadas para o Senhor Jesus. Mas num certo momento aquele irmão desviou dos caminhos. E começou a usar droga junto com aquelas pessoas. Iam para o monte falando que ia orar. Na verdade estavam usando drogas. Mas eu não desisti, irmãos. Eu e minha esposa fomos lá para dentro da casa daquele irmão. Porque ele estava perdendo a família dele. E eu falei: meu irmão, eu não desisto de você. Eu não desisto da sua vida. A ponto de um dia ele me procurar e falou assim: eu vou te pedir uma coisa. Não me procura mais. Eu não quero que o Senhor vá mais na minha casa. Eu não quero que o Senhor tire o meu telefone daí do seu celular. Esquece o meu telefone. Esquece que um dia o Senhor já me conheceu.
Essa é a vida que eu quero para mim. Eu falei, irmão, eu tenho que te respeitar em tudo isso que você me falou. Não vou te procurar mais, não vou te ligar mais, mas uma coisa você não pode me proibir, de orar por você e crer que Deus vai restaurar a sua vida. Há mais ou menos um mês, eu recebi uma mensagem dele no Facebook: pastor, quero te agradecer, porque o Senhor não desistiu de mim. Há 2 semanas eu fui ordenado ao ministério pastoral. Hoje eu sou um pastor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, isso não é para minha honra e para minha glória, mas é porque eu não desisti daquele irmão. Eu continuei orando por ele e crendo que Deus ia restaurar a vida dele. E Deus restaurou. Não vamos nos conformar com as perdas não, querido. Você pode ficar de pé? O Senhor não quer que nós nos conformemos. O Senhor quer que nós busquemos nele. O diabo tentou matar os sonhos de José. José era um sonhador. Sim ou não? Deus tinha dado sonhos para aquele homem. Mas tinha um processo que ele tinha que passar. E nesse processo o diabo quis minar no coração de José os sonhos que Deus tinha dado a ele. Mas aquele homem permaneceu firme. E todos os sonhos que Deus tinha para a vida dele se cumpriram, irmãos. O diabo queria colocar uma raiz de amargura no coração de José em relação aos seus irmãos, de rejeição. Mas José não deixou esse sentimento entrar no coração dele. Deus restaurou. Deus quer ressuscitar os teus sonhos. Deus colocou sonhos no seu coração. Deus tem palavras para a sua vida que ainda não se cumpriram. Eu quero te dizer, Deus vai cumprir cada uma delas. Irmãos, nós não somos perdedores. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Romanos. Diga, eu sou mais que vencedor. Não se conforme com as suas perdas, irmãos. Não se conforme. Seja o que for que está passando agora pela sua mente, pelo seu coração. Não se conforme. Irmãos, Deus restituiu até os filhos de Jó. Sabia disso? Claro, irmãos. Claro que não substitui a dor que aquele pai teve de perder 10 filhos. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas Deus restituiu os novos filhos. E aqueles filhos trouxeram alegria novamente ao coração de Jó. Deus quer trazer alegria no seu coração, irmãos. Deus quer trazer alegria. E isso aqui, irmãos, não é uma palavra motivacional, não. É algo do Espírito Santo, é algo da palavra de Deus. Não é para que você saia daqui motivado, mas é para que você saia daqui sabendo que Deus te fez um vencedor. E que nós não podemos anular o que Jesus Cristo já fez na nossa vida. Aleluia. Pai, eu quero aqui nessa manhã, Deus, colocar a minha vida, a vida dos meus irmãos diante da Tua presença. Senhor, há um selo sobre a nossa vida. A Tua palavra diz, Pai, que nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Há palavras do Senhor liberadas sobre o Teu povo, sobre o Israel espiritual. Nós, a igreja, somos o Israel, o povo de Deus. A Tua palavra é repleta de palavras liberadas sobre a nossa vida, Pai. E nós queremos aprender a nos posicionar diante do Senhor, para que cada uma delas se cumpra em nós, Pai. Para que possamos honrar e glorificar o Teu nome. Senhor, para não anular aquilo que o Senhor Jesus já fez na cruz. O Senhor já conquistou. Nos perdoa, Pai, porque quantas vezes eu mesmo, Senhor, tive perdas na minha vida e me conformei. Mas hoje, Pai, em nome de Jesus, eu aqui juntamente com os meus irmãos, nós declaramos em nome de Jesus, Pai, que Satanás não mais terá legitimidade, Deus, para agir e tocar nas nossas vidas, e nem naquilo que nós temos. Nós hoje, Pai, destruímos essa base, essa legalidade que nós demos ao diabo na nossa vida. Repita comigo, irmãos. Eu hoje me posiciono para destruir toda legalidade, toda base que Satanás estabeleceu como despojamento sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu ministério. Eu hoje, no nome de Jesus,
Eu declaro, não mais perdas na minha vida, porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Toda honra, Pai, toda glória seja dada a Ti, Pai.